Hebreus, capítulo 13. São 25 versículos do final dessa epístola, o fechamento de tudo que a gente estudou ao longo desses 3 meses. Acabou sendo um pouquinho mais, né? Teve um outro que não teve. Acabou sendo 4 meses. Seja constante o amor fraternal. E aí vamos nos lembrar de como finalizou o capítulo 12. O capítulo 12, ele finaliza fazendo um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai, que é um monte onde veio realmente os 10 mandamentos, onde Moisés falou com Deus, o Shekinah, né? A glória de Deus estava ali presente, o pessoal tinha até medo de se aproximar do monte. Se um animal tocasse no monte, ele morreria. Então o povo tinha medo. Enquanto o Monte Sião, que é a Jerusalém celestial, esse contraste de ter medo de se aproximar, do contrário, a gente tem que se aproximar mesmo. E aí tem todo esse contraste, e aí no final fala, e o nosso Deus é fogo consumidor. A gente recebeu um reino inabalável, né? E a gente tem então santo temor do Senhor, e a gente entende que o nosso Deus é fogo consumidor, isso é a nossa justiça. E aí após esse versículo já começa: seja constante amor fraternal. Vamos lembrar que não existiam essas divisões de capítulos e versículos da Bíblia, né? Elas são bem recentes, inclusive. Elas devem ter uns 500 anos por aí, no máximo. Porque foi feito para facilitar mesmo, né? Abra os seus livros em Hebreus, capítulo 13, vamos saber lá. Ora, Hebreus dava muito trabalho, né? Então, à medida que ele foi se popularizando, alguém enxergou essa necessidade e fez essas divisões. Seja constante o amor fraternal. De todas as relações que o autor aos Hebreus quer trazer aqui, ele destaca a importância desse amor filéu. Filéu, que é amor de amigo. E a palavra parece fraternal aqui, né? Filadélfia, que vem dessa raiz, filéu. Então a gente tem que ter esse amor de irmão. Filéu é esse amor fraternal, amor de irmão para irmão. Esse amor de amigo que se considera como irmão. Nós somos irmãos em Cristo, nós devemos ter esse amor uns para com os outros. Não. Tem irmão meu que não gosta de mim, não. Eu conheço várias pessoas que têm irmão. Meu amigo, tem pai e mãe que deixam o menino no lixo, recém-nascido. Mas o amor de um pai para com o filho e de uma mãe para com o filho é para ser o maior amor que existe aqui na Terra. Então, é claro que existem exceções, mas a ideia é que você ame seu irmão de sangue, que seu irmão de sangue também te ama. Né? Por mais que vai ter casos e casos, infelizmente, o mundo todo já é maligno e é corrompido, mas temos que entender que o normal, o que era para ser assim, era para ter esse amor, essa irmandade. Nós, enquanto irmãos em Cristo, temos que ter amor fraternal. E com esse amor fraternal, isso vai trazer um outro aspecto para a gente, que é a hospitalidade. Olha aí, ó. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem saber acolheram anjos. E aí alguém se lembra de alguma passagem bíblica que alguém acolheu um anjo no Antigo Testamento? Quem se lembra? Alguma passagem bíblica que alguém acolheu anjos no Antigo Testamento? Coloca Abraão também, né? Abraão acolheu o próprio Cristo em pessoa. Ele é uma companhia, Jesus Cristo e mais 2 anjos. Ele mesmo acolheu. Então, alguns sem saber acolheram anjos. E aí, eu já vi várias pessoas, inclusive eu cresci no testemunho de João, eu falei isso com vocês, eles sabem, até os meus 8 anos, quase 8, né? Anos de idade, eu faço isso, graças a Deus, pode falar de Batista. E aí tinha um testemunho de Jeová, que todo mendigo que chegava, ele é anjo e tal, e ajudava, ia para dentro de casa, dava comida, não sei o quê. Não, é anjo. Tudo para ele era anjo. Qualquer pessoa, um canané, anjo, era anjo. E aí, isso, hoje em dia, na época, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, se traz uma reflexão tão profunda. Se você soubesse que o mendigo que bateu na sua porta fosse um anjo, você acolheria? Talvez, para mais de 80% até 90% dos cristãos, se isso não for todos, sim, acolheria. Beleza. E por que um anjo é mais importante que um pecador, que um ser humano aqui na Terra? A gente é convidado a evangelizar e a discipular pessoas, não anjos. Por que quando fala, nossa, é um anjo,
Isso traz um aspecto de, não, meu Deus, peraí, tem um anjo que é um ser celestial, eu preciso tratá-lo bem, então, né? E aí, não, esse irmão está com o meu lado, ele não importa. Não importa, se fosse um ser humano, você não for, você vai morrer. Não, mas é um anjo, né? Então tem que ajudar porque é um anjo. Meu Deus. Então, aqui o autor está chamando a atenção para isso. Ele está falando assim, ó, acolham pessoas porque pode ser que seja um anjo. Não está falando isso, ó, talvez é um anjo, tá? Não é. Mas ele está falando que a gente tem que ser assim. Nós temos que ser hospitaleiros. Quem se lembra daquela passagem do Levita e a concubina, lá de Levítico? Quem se lembra? Final de Levítico, ou finalzinho. Cara, ali o que acontece é a hospitalidade. O cara não veio para minha casa. Veio para minha casa. Porque se esse filho de fora era pior. Ainda assim foi ruim, né? A cidade era tão ruim que ninguém abrigou ele. Isso é um absurdo na época. Isso é um absurdo. Então, esperava-se quando você chegasse numa cidade estrangeira que você fosse acolhido. Os tempos eram outros de hoje em dia. Vamos entender isso também. Hoje em dia você não confia em abrir a porta de casa fácil. Você liga no jornal, aí você vê, o pessoal chamou o mendigo para entrar lá e almoçar. O mendigo foi meter uma barra na cabeça. Fala, Kelly. Juízes. Juízes. Eu falei Josué? Levítico. Falei Levítico? Por isso que eu esqueci Levítico. Meu Deus, é Juízes. Juízes 19, né? Falei Levítico. Enfim, então, você convida alguém para almoçar na sua casa, de repente ele rouba, ou faz coisa pior. Então, hoje em dia, a gente numa era, a gente não pode confiar muito, né? Mas ainda assim, mesmo sem confiar, devemos praticar a hospitalidade. Olha o versículo. Não negligencieis a hospitalidade, isso é as portas da nossa casa têm que estar sempre abertas. Não somente para o povo de Deus, as portas da nossa casa têm que estar abertas para outras pessoas também. E há mais honra em receber pessoas em sua casa do que em ser um convidado. Assim como dar é melhor que receber. Eu demorei nesse versículo. Se você está dando alguma coisa, ele está sobrando. Você tem de sobra, você consegue dar para alguém isso. Se você recebe, nem sempre você precisa, né? Mas receber é bom, não é que é ruim, mas é que dá é para receber. E se você duvida, beleza, lá no final a gente conversa, viu? Porque está na Bíblia isso, né? Isso não está aberto a debates, não. Senão, né? Não tem uma rodinha para você discutir isso, não. Então, receber não é melhor que dar. Aqui, do mesmo jeito, você receber alguém na sua casa, você está sendo hospitaleiro, você está dando hospitalidade. Isso é melhor do que você ser a visita e estar ali, ok? Então, nós, como cristãos, devemos ser hospitaleiros. Nosso lar tem que ser um lar aconchegante. As pessoas têm que se sentir bem quando estão lá. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. E aqui dá um chamado à empatia. Lembre-se daqueles que são maltratados. Todo dia são chicoteados, presos, açoitados, apanha, sofre, sangra, dói, geme de dor. E eles estão lá, firmes e fortes. Vocês devem sofrer como se fossem eles lá dentro. Isso é, eu não posso olhar para uma pessoa em condição de sofrimento e, não, normal, né? Inclusive, a gente perde muito essa sensibilidade nos dias de hoje, porque o excesso de informação traz isso. Se você ligar o jornal hoje, eu vou falar uma gente bem básica de um jornal aqui agora. Acidente na avenida, tal. Beleza. Próximo. Roubo a mão armada, patrocínio. Roubo a mão armada, depois seguido de morte. Próximo. Um estuprador fez isso, aquilo no parque. Você tá normal. Só mais um dia normal. Não, meu Deus, sim, é normal. Mas a gente perde a sensibilidade, a gente deixa de olhar para aquela família que perdeu seu filho e sentir alguma coisa com aquilo. Isso endurece o nosso coração, pode falar, gente. É igual na África, né? Que a África tá, na maioria do lugar lá, eles passam fome, dificuldade, aí o governo não ajuda, né? Aí a maioria quem tá ajudando mais lá é os cristãos. É os cristãos que estão ajudando lá na África. E nós temos que dar esse exemplo. Onde quer a gente vá. Inclusive, passou 2 vezes de Janeiro Nacional, né? A Igreja Batista. Tanto a convenção, que estava sendo em Fortaleza agora, a Convenção Batista Brasileira, acho que acaba hoje, e quanto o trabalho dos missionários, né? Da Amazônia, cara. Dos paraquedas estavam no acampamento e o caixa dela apareceu, inclusive, porque ela apareceu. Então,
temos que ter esse distintivo, essa marca distintiva, esse diferencial. Onde a gente vai, o amor tem que ficar evidente. Vamos lembrar como começou esse capítulo? Primeiro versículo, não esqueçam, seja constante o amor fraternal. É constância, não pare. E aí do amor fraternal vai vir a hospitalidade. Do amor fraternal vai vir empatia. Vai vir empatia. Então lembre-se dos missionários que estão lá, né? Que estão em outro país, que estão na África, por exemplo. Os missionários que estão em diversos países do Oriente Médio. E para a Europa todo mundo quer ir, né, Tasso? É legal demais, vamos se missionar na Europa. Então, gente, lembre-se deles como se vocês estivessem passando fome naquela situação. Lembre-se, se isso não te comover, você dá uma oferta, sei lá, 20 conto, 10 reais que seja, para ajudar, somos uma igreja completamente de missão. De missão, está no nosso DNA. Poxa, pelo amor de Deus. Então a gente perde muita sensibilidade, porque a gente ouve mais do mesmo. E aí, tipo, se eu for ficar ressentido com cada notícia passar no jornal, eu não posso assistir jornal, não, vou ficar maluco, então. Eu vou sair triste do jornal. Exatamente. Vai mesmo. Minha vozinha, eu dificilmente conheci alguém que amou mais que a minha vozinha. Né? Vocês aqui, alguns de vocês tiveram o privilégio de conhecer. Rapaz, vocês já assistiram o jornal. Na hora que passava uma notícia triste, ela olhava assim, coitadinha, ficava falando, comentando e pensando, e preocupada mesmo. Ela começava, você vê que ela meio que faz uma oraçãozinha assim e tal, só que um pensamento. Aí passava outra notícia, de novo, nem parecia que tinha visto outra notícia antes. Cada notícia pra ela era um baque, doía. Ela assistia o jornal, tava lá assistindo. E aquilo me entregou muito, sabe? Eu observo isso desde a minha infância. Isso me entregou muito. Inclusive, eu gosto de assistir jornal, mas eu não consigo assistir jornal todo dia. Porque realmente, cara, eu não consigo, sério, desculpa, eu não consigo, e todo mundo tinha que ser assim, ver uma notícia, ela foi esfaqueada, ela com 30 facadas, e não ficar pensando na família, pensar na esposa, não tem como, entende? Então a gente não pode se acostumar com o mal, quem é assim no mundo, né? E aqui o versículo fala, especialmente dos irmãos, né? Vamos lembrar do contexto pelo qual a carta de Deus foi escrita, de irmãos sofrendo perseguição, e eles estavam presos e sendo maltratados. Então, tem missionários sofrendo perseguição? Tem muito. Oremos por eles. 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E mais uma vez, o autor traz uma exortação à prática sexual ilícita, né? A lascívia, que o Vitor mencionou ontem, que também entra aqui. Então, mais uma vez, isso é mencionado aqui. Por quê? O matrimônio é o quê? O casamento. E o matrimônio é instituído por Deus. Deus instituiu o casamento. Eu vi um cara no comentário assim, por que o ateu se casa? Aí eu, gente, vamos lá. Deus instituiu o casamento, né? Só o casamento hoje ele se tornou algo civil, um direito civil. O mundo se apropriou disso, isso caiu na Constituição. Então, o casamento no religioso, beleza, outra coisa. Mas não se esqueçam, não é porque o casamento é algo civil que qualquer pessoa pode, um casal de homossexuais pode ir ali no cartório e casar. A tia de México não sei. Pode ir lá e casar. Não quer dizer que nós vamos esquecer a origem do casamento. O casamento é instituído por Deus. Deus é o primeiro pastor, né, que faz o casamento ali de Adão e Eva. Foi ele que fez. E o matrimônio, digno de honra entre todos. Entre nós homens, isso é mais comum, né? Quando você fala de casamento, tem aquele negócio de, não sei o que, casar e tal, aquelas piadas, aquelas brincadeiras. Ih, casou, agora rodou. Agora amarrou, pôs cana, tem um monte de trem. No dia do casamento aliás, no dia do aniversário do Gustavo, do Fernandinho, que foi no começo de dezembro, faltava 2 semanas para o casamento da Franciele, né, da nossa igreja, com o. Esqueci o nome do menino agora, alguém sabe o nome dele? Como é que ele casou? Esqueci o nome dele. Aí eu vi lá, comentei ele e falei: daqui 2 semanas é o casamento, hein? Aí ele falou assim: nossa, ser feliz no tempo. Isso é uma piada típica de casamento. É comum entre os homens essas piadas de casamento. Mas não deveria ser, porque o casamento é algo sagrado, é uma honra, digno de honra. A gente tem que olhar o casamento com um olhar de uau, meta, olha que legal, vamos casar um dia, tem que ser assim. E não é de qualquer forma, é com um leito sem mácula.
todo mundo sabe o que é um leito, né? O que é um leito? Cama. Cama sem mácula. Você já sabia o que quer dizer, eu preciso continuar. Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ah, não, pelo menos eu não adultero, né? Eu lembrei daquele cara do vai lá com a mulher e adultera. Eu não adultero, vamos lá então. Cada boca que você beija sem estar casado é um adultério. Eu estou falando de vocês deitar no leito. Isso por si só é adultério. Cada pessoa você fica antes de estar com a sua esposa, com o seu marido, é traição. Você está aumentando o seu histórico, enchendo o seu histórico para quando você se casar. Porque você deveria ter se guardado para uma única pessoa na sua vida. Mas você não fez isso. Você não fez isso. Todo tipo de relação antes do casamento é pecado. Não deixe o seu leito maculado. Isso é algo extremamente sério. E essas são as principais ferramentas do diabo para pegar inclusive os cristãos. É triste, é muito triste mesmo. Você olhar para uma igreja ou para uma juventude, imagina, sei lá, 10 vezes a quantidade de vocês está aqui, 60 jovens. Daqueles 60 jovens, quantos deles vocês acham que são virgens? E eu estou falando de quem é o mais novo aqui, quem tem menos idade aqui? Júlio César, você tem quantos anos? 16. E você, Vitor, você é o mais velho, fala aí, eu não estou falando de vocês. Você tem 24. Tá. De 16 a 24 anos, numa lista de 60 jovens de igreja, estou falando de jovens da igreja. Quantos vocês acham que são virgens? Quantos? Isso é triste, isso é lamentável. Eu não apostaria que metade deles são virgens. Eu não apostaria nisso. Infelizmente, eu apostaria que menos a metade é. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Isso não é normal. Tá errado. Ah, não, eu sou virgem. Mas já fez outras coisas preliminares, você nem conta, galerinha. Também conta. Tá maculando o leito. Não tá considerando um casamento digno de honra. E a gente precisa ouvir essas coisas. A Bíblia fala tanto sobre isso. Hebreus é a segunda vez que Deus fala sobre isso. Gálatas, Efésios, então, tá maluco. Não vou nem entrar em 1 Coríntios, que lá o programa agora, principalmente esse. Romano, se colocar essa palavra. Enfim, fora o que Jesus mesmo falou. Se guardem para o casamento. Porque o casamento é digno de honra. E seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, nós não devemos ser avarentos. E mais outra exortação prática que a gente vê aqui com a Bíblia é de falar a palavra de Deus, que ela é penetrante no espaço de 2 mundos, que ela serve tanto os dias em que ela foi escrita, quanto os dias atuais. Observe, não tem avareza. Por que o nosso mundo mais valoriza hoje? Dinheiro. Ah, poder, dinheiro e poder. Um chama o outro. Mas dinheiro é mais que poder. Chega uma pessoa que vai escolher 2. Ela quer dinheiro, porque com dinheiro ela vai conseguir poder. Por que uma pessoa com dinheiro não consegue poder? Cara, se o Vitão ganhar na loteria, as pessoas mudam o jeito de tratar o Vitão. Que mundo é esse, meu irmão? Maluco, o cara ganhou loteria, o outro é diferente. Agora, só por causa disso, não quer milionário, céu, não importa. É um ser humano do mesmo jeito. Eu tenho que pegar o evangelho para quem mexe em terra, para quem está com a roupa rasgada. Eu tenho que estar do mesmo jeito, não tem que ser assim. Mas o mundo a gente vive assim. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, quando era adolescente, nunca esqueci essa frase. Eu vi ela várias vezes depois da primeira vez também. É Deus no céu e o dinheiro na terra. Tem pessoas que vivem desse jeito. Deixa eu te contar um negócio, é impossível servir a 2 senhores. Porque há de agradar um e aborrecer o outro. É impossível servir a Deus e às riquezas. Isso é impossível, não tem como. A nossa vida é sem avareza. A gente tem que ser contente com as coisas que a gente tem. Contentai-vos. Agora, não caia no extremo de se acomodar. Porque aqui está escrito, versículo 5, contentai-vos. Não está escrito assim, acomodai-vos. Tem uma grande diferença. Você deve buscar a melhoria de vida, deve buscar sim um conforto melhor, ok? Mas aqui é no sentido de não ser avarento, não ter um apego, o amor ao dinheiro excessivo, ao ponto de esquecer da hospitalidade, esquecer do fraternal, a ponto de não se preocupar com os outros. Não ser uma pessoa empática e a ponto de esquecer de Deus e colocar o dinheiro como se fosse um Deus na sua vida, ok? Não seja avarento. E aí,
temos uma citação aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Está em Deuteronômio, essa passagem, capítulo 31, versículo 6 a 8. Isso é uma promessa de Deus. Deus não vai nos abandonar. Se Deus não vai nos abandonar, eu vou confiar nele. Olha o versículo 6. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? Não, mas eu confio no dinheiro. Porque se a porta abrir é Deus, mas se fechar eu espero. É assim que eu ensino? É desse jeito? Não. Se a porta abrir é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier é Deus, se for curada é Deus do mesmo jeito. Confie em minha tribulação. Não espere, não caia nesse papinho de teologia da prosperidade. Não caia nesse papinho de que, não, eu vou ser bem sucedido. Agora minha vida melhorou, despencou, vai de mal a melhor agora, não tem como ela piorar. Vai piorar sim, vai piorar. A questão é que todo mundo passa por tribulações, só que uns passam com Cristo, outros passam sem. A questão não é sobre se você está andando apenas no caminho, você está andando em algum caminho. A questão é se é o caminho mesmo, se é Jesus Cristo, porque todo mundo anda em algum caminho. E a pergunta principal é: para onde você está indo? Todo mundo está andando para algum lugar. Ninguém está parado. Não, eu estou parado, eu não faço função de nada, eu estou em casa. Você está caminhando para alguma coisa. Não, mas eu sou da sociedade, eu como tudo na internet, peço que eu dê no iFood, ninguém influencia, não sei o quê. Você falou que compra da onde? Internet. Você tem internet? Aí ninguém te influencia, desculpa. Pera aí, não estou entendendo esse negócio aqui. Você caminha para algum lugar, todo mundo no mesmo lugar. Para onde você tem caminhado? Onde você vai chegar? Falando em caminho, né, tipo, tem uma passagem bíblica que fala: se o caminho não for estreito, não é o caminho certo, né? Tipo assim, só que eu não lembro qual é direito, mas é uma palavra falando: se o caminho não for, não tiver dificuldade, não tiver difícil de passar, esse não é o caminho que Jesus vai levar ao céu. Jesus, ele fala que ele é a porta estreita, né? Aí a gente até fala caminho largo, porta larga. Há igrejas que são extremamente liberais, né? Que parece que, cara, é fácil ser crente lá, mas sério mesmo. Você fazer qualquer coisa, depois é só ir lá e quando dá uma confessadinha, você perdoa o pecado tudo, e a pessoa vive a mesma prática, entende? Isso não é cristianismo. Me desculpa, claro que tem pessoas que fazem da forma correta também, obviamente. E aqui, uma das dificuldades da vida é a questão financeira. Então a gente não pode ter avareza. Quando você é avarento, confia no dinheiro, você não confia em Deus. Você não confia na provisão divina, que Deus proverá. E detalhe: se contentar não é se acomodar. Não é deitar na rede e falar assim: Deus proverá. Não, é Deus proverá, sei. Aí passa uma semana deitado na rede. Não, Deus já proveu, eu confio em Deus, está aqui entre eu confio no Senhor, não pode ser avarento, não. Passa um mês, não, eu estou esperando. Vai cair no meu colo que eu estou esperando. Não é assim. Não é isso que a lei ordena. Continuando, agora a parte dos deveres espirituais. Aqui é uma série de exortações práticas, ok? Que o autor está fazendo. Mas para cada versículo é uma informação diferente, um tema diferente. Lembrai dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então, quem são os guias aqui dos hebreus? Quem são os guias? Os líderes, as pessoas que pregaram o evangelho, pastores, os diáconos, os presbíteros, que estão na frente do negócio. Então, lembre-se dos seus guias, os que pregaram a palavra de Deus com vocês, lembre-se deles. Olhem bem o fim da sua vida, porque como termina a sua vida é muito mais importante do que como ela começa. O final da sua vida vai importar mais, o final da sua vida é o que marca mais. Os filhos estão mais velhos, mais sábios. As pessoas sempre vão olhar mais no final da sua vida. Isso aqui é um grande exemplo de um grande guia dos dias de hoje, Augusto Nicodemos. Quem aí lembra Augusto Nicodemos de cabelo preto? O que marcou o Brasil e o mundo, que ele tá lá nos Estados Unidos porque eles chamaram ele, que marcou o Brasil e o mundo, foi justamente o Augusto Nicodemos de cabelo branco. Muito obrigado. Augusto Nicodemos dos dias de hoje. Então, qual o legado você vai deixar? Eu me lembro de estar no IF e aí uma caloura dos meus calouros
Ela estava no quinto período, né? Ela entrou, eu entrei em 18, ela entrou em 20, no caso. E aí, a gente estava lá no ping-pong, estava de próximo, esperando assim, escorado. Ela de cara certo falou assim: olha, Johanna, você deixou um grande legado aqui no IF. Do nada, de todo jeito. Você deixou um grande legado aqui no IF, você sabe disso, né? Aí eu, obrigado pelo elogio, mas um grande legado. Olha, ano que vem vai entrar uma geração que não ouviu falar do Lohan, que não sabe o que é o Lohan. O meu irmão nunca ouviu falar, o meu irmão não conheceu. Vai entrar o primeiro período de engenharia, o primeiro período de química, o primeiro período de análise de sistemas, e eles não ouviram falar do Lohan. E depois vai passar mais um ano, vai entrar outra geração. E aí só alguns da faculdade vão ter me conhecido. E só o terceiro ano do ensino médio vão me conhecer. Quando passar 3 anos, ninguém nunca mais vai se lembrar de mim que vai ser um ou outro. Às vezes reprovou, faz curso superior. Depois de 5 anos, acabou. Que vai lembrar do IF só eu e as pessoas que foram contemporâneas a mim. E aí, graças a Deus. Então, ficou pensando assim, e é sobre isso. Às vezes é tentador, né? Deixar um legado na UEG, deixar um legado na União Evangélica, deixar um legado no IF. Mas a verdade é que eles vão se esquecer de você. Mas ainda assim, a sabedoria no que ela disse, para as pessoas ao redor, realmente ficou um legado mesmo. Quem do IF sabe, o Felipe está aqui, ele entende o que eu estou falando. E glória a Deus por isso, agora tem que ser toda sempre dele, né? Então, onde você passa, qual é o legado? O que ela tinha em mente quando ela disse isso? Será que o meu legado era uma vida de balada, usando drogas, sendo presidente de atléticas, conduzindo festinhas? Esse era o legado que ela estava se referindo, que eu estava deixando ali, para as pessoas, pelo menos, que foram contemporâneas a mim. Qual o seu legado? E aqui o autor fala para a gente se atentar ao legado dos nossos líderes, o legado dos nossos guias. Olha o pastor aluno, por exemplo. Sem dúvida nenhuma, um homem servo do Senhor, um homem de Deus, que vai deixar um grande legado. Então temos que olhar para o legado deles. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o servo sempre. Jesus não muda. Então a gente tem que imitar a fé daqueles que permaneceram até o fim de Jesus Cristo. Daqueles que imitaram Jesus, daqueles que hoje e sempre foram cristãos, servos do Senhor. E aí a gente vê nos dias de hoje como as falsas doutrinas corrompem o Evangelho. Existe uma coisa hoje em dia que é chamada de cristianismo cultural. Quem já ouviu falar? Não, talvez não ouviu esse termo, mas quando eles começaram a escrever aqui, eles vão falar assim: não, já vi esse negócio aí. Ah, não, esse aí é café da manhã, todo dia. Pois é, o que é o cristianismo cultural? Uma parte do cristianismo eu quero, é minha, a outra não. E acredite, tem pessoas que vocês admiram, pessoas que vocês seguem, que vocês batem palmas, mas elas são dessa forma, vocês nem fazem ideia. Vocês nem fazem ideia. Que é o cristianismo cultural? Vou dar um exemplo. Chris Perry, que é o autor que fez O Senhor das Estrelas, em Guardiões da Galáxia, eu não sei a vida dele, mas tem uma fala dele que eu gostei muito. Ele só para pegar um prêmio, né, que ator afinal, ele fala de Jesus Cristo, né, de Jesus Christ, tal, e olha, é muito importante, tal, massa. Falem com Deus, muito bom, mas eu não conheço a vida do cara. Talvez ele foi um cristão falando ali, beleza. Mas tem pessoas, eu estou falando que ele faz isso, eu não conheço a vida dele, mas tem pessoas que sobem lá, falam, orar é importante, eu falo, mas transar no casamento também não pode fazer. Ah, não, esse aí não, isso aí eu deixo falar. Ah, não, mas eu preciso ajudar os pobres, tá? Está escrito na Bíblia, eu ajudo os pobres, olha aqui, mostra versículo. Quando vai falar um discurso, sempre fala o nome de Deus no discurso, fala dele. Ah, não, mas homossexualismo, isso aí é coisa do passado, né? Isso aí vamos atualizar, mas né? Tranquilo, tudo bem, né? Um ponto, né? Vamos atualizar esse negócio aí? Não dá nada não. O cristianismo cultural, ele é assim. Pessoas que só mencionam o nome de Cristo para ganhar votos, ganhar credibilidade, ganhar fama. Ou porque eles pegaram uma pequena parte do Evangelho, e no meio do Cristo está cheio disso. Pegaram uma pequena parte do Evangelho para si e dando-se o resto. Aí você observa a vida do camarada, você não. 2 dias, um dia, você vai no camarada, você já vê que não tem nada de cristão na pessoa, infelizmente. Então, isso está acontecendo muito. Muitos crentes só de nome. Falam
no cristianismo, mas não são cristãos de fato. E aí, o que a Bíblia fala? Olha o versículo 9. Não vos deixe morrer por doutrinas várias e estranhas, enquanto que vale é estar com o coração confirmando com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito e com isso se preocuparam. Então a gente não vai se deixar acelerado por qualquer vento de doutrina, como Paulo fala, né? Não vamos, a gente vai ficar firme, porque Jesus é o mesmo hoje sempre, pronto. Isso é, a palavra e a vontade de Deus são imutáveis. Quem quer o novo é nós, quer novidade toda hora. Não estou falando de você ficar preso em coisas antigas, não, tipo, beleza. Isso aí, ó, mano, eu vou usando, sei lá, tijolão mesmo, aqueles que tem tecla assim, que só faz ligação. Não tô falando isso, não. Pelo amor de Deus. Estou falando de tecnologia, não usar tecnologia, tá tudo fechado. Mas é porque essa nossa ânsia por evolução, por novidade o tempo todo, cara, isso mexe com a gente. E a gente pensa que a Bíblia é assim em alguns momentos. Não falando nós não. Seres humanos no geral. Não, mas a Bíblia tem que ser formulada, né? Ed René Kids, direto e mete com dessa. Desde 2020, se literalizou com isso, nossa. O Edinho. Tem muitos Eds por aí, incubados. Muitos Eds. Você é um Ed da vida quando você lê a Bíblia assim. Na Bíblia não fala isso, aquilo assim. Mas, peraí, meu pai, você vai ter um mais. A Bíblia, quando leu a Bíblia, tá querendo ter um mais. Não, o que você vai falar? Mais, não sei se você sabe, mas é uma palavrinha que você usa, uma transição de um raciocínio para outro. E esse outro que vem depois do mais é para contrapor o que veio antes. Tu usou um mais, falou no princípio bíblico, o que você vai falar agora com esse mais? A gente tem esses mais na nossa cabeça. Não, mais. Peraí. Me desculpa. Entre a sua opinião e a Bíblia, eu sempre vou falar a Bíblia. Não tem como. Outra coisa. Aqueles que se preocupam apenas com alimento, eles nunca tiveram proveito. Os que com isso se preocuparam. Versículo 10. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, ou expiação, em algumas versões, tem o corpo queimado fora do acampamento. Então aqui o autor traz de volta a questão dos sacrifícios e ele nos lembra que, olha, não se preocupe com o alimento. Os levitas mesmo, eles tinham o direito de comer uma porção dos animais que eram sacrificados. Então você ia lá e pegava um cabritinho, né, uma ovelhinha, e aí ele ia lá e pegava um pedacinho para eles. Eles não trabalhavam, né, no sentido braçal, de cuidar de gado, de plantar essas coisas. Então eles comiam, tinha de comer aquilo que o pessoal levava lá para sacrificar. A gente passou de ovelha, era cuidar de alguma coisa e levava lá. Eles tinham a parte deles, não faltava alimento. E ele fala que a gente tem um altar que tem direito de comer não só os que ministram. Então não é só para os líderes, não é só o pastor que come, é todo mundo. Antes era só os sacerdotes que comiam, agora aqui não é todo mundo que come. Porque aqueles animais que o sangue ia para os santos dos santos, né, o corpo era queimado lá de fora, o sangue era lá dentro, porém o corpo era lá de fora. Continuando, versículo 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Isso é, Cristo foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Então, assim como o sangue foi derramado lá dentro, mas o corpo foi levado para fora, para ser queimado lá fora. Já fez o sangue dos santos. Jesus também sofreu fora da porta. 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Esse é sempre o nosso foco. É sempre a cidade celestial. Então a gente é convidado a sair do arraial. Abandone as práticas judaicas e siga Cristo. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a boa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, mais uma vez, Deus quer sacrifícios de louvor. O que são esses sacrifícios de louvor? Semelhante a algo que foi dito antes, né? Deus quer que a gente adore em espírito, em verdade. Deus quer que a gente adore de coração, verdadeiramente, com entrega. O sacrifício que Deus quer não é um sacrifício de sangue, não é, sei lá,
passar a mão na galinha e matar. Não é você passar a mão num bezerro, não é isso que Deus quer. Ele quer que você se sacrifique, você se entregue, com uma entrega genuína. Não negligencie a prática do bem e a muita cooperação. Rapaz, todo dia a gente lê esse versículo, né? Fala, gente do céu, mútua cooperação. Tem gente que se vê você carregando, por exemplo, cadeiras. Supõe que as cadeiras aqui são pesadas. Aí então começa a carregar um por um, não dá pra pegar de duas, muito pesado. Pega um, dá pra fora. Aí tá eu, o Vitor Rajão já tá do jeito que eu vou fazer mesmo. Tá eu, o Vitor, o Júlio e o Jonas olhando. Massa, então, vai lá. Então leva uma por uma as cadeiras. Se cada um fosse lá para ajudar, rapidão leva esse aqui, vai tá. Falta muito esse senso de cooperação. Por quê? Egoísmo. O que importa é eu. Eu estou me sentindo bem? Estou. Ah, não, eu sou besta, não vou lá, não. Deixa o cara lá. Se vira sozinho. Você tem que ajudar o seu irmão. Isso é bíblico. Cooperação. Não esqueça de praticar o bem. Lembre-se que a gente acabou de comentar. Os batistas e os cristãos são conhecidos por isso. E nós, como sem batistas, temos isso. Temos ser conhecidos por praticar o bem nas ações sociais. A Igreja Batista é conhecida por isso. Em Goiás não tanto. Infelizmente, o trabalho batista em Goiás ele não é tão forte. Não se compara com de outros locais. Ainda. Não que Jesus não diz sim. Que todas as igrejas cresçam no estado de Goiás. A Igreja Batista, é claro. Mas é a nossa. A gente tem que falar, puxar para as nossas pedras. Não tem como. Então não negligencie o bem. É com esse sacrifício que Deus se compraz. Então esses são os sacrifícios de louvor. A cooperação mútua, praticar o bem. Obedecer os nossos guias. Quem são os guias? Os líderes, os pastores, os espirituais, nossos discipuladores. E serem submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Agora vamos lá, a gente estava até falando sobre isso ontem, né? Respeitar, ser submisso, né? No sentido que está falando o texto aqui, não é idolatrar. Você não idolatra líder, ele é um ser humano, pecador, comedor de feijão igual você. Às vezes ele não gosta de comer feijão, mas arroz ele deve comer, não é possível, não come arroz desse Brasil. Então é um ser humano. Ele vai no banheiro e caga também, entendeu? Ele faz as necessidades, ele peida. Pô, é um ser humano, cara. Achando o quê? Ele erra, ele peca. E faz as coisas todas que você faz. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. O pastor é um ser humano. É um ser humano. Então a gente não pode venerar, idolatrar ser humano nenhum. Somente Deus é digno de louvor. O Espírito Santo, Jesus Cristo, só, nada mais. Então a gente não deve idolatrar. Dito isso, agora vamos entender o texto, né? Não idolatra. Vamos pegar esse extremo, agora vamos para o outro lado. Obedeçam, mas calma. Então, meu líder tem que obedecer. Então, independentemente de qualquer situação. Não. Bom, vamos ler o restante? Vamos ler o restante? Pois eles velam por vossa alma. Então você tem que ser submisso a um líder que zela, tem cuidado, tem preocupação com a sua alma. Isso é, ele se preocupa com o seu processo, com o seu caminho, com a sua salvação, com o seu bem-estar. Você está fazendo a vontade de Deus, você está seguindo as Escrituras, seguindo a Bíblia. Ele se preocupa com isso. Então, esse é o líder que você tem que ser submisso, o líder que se preocupa realmente com você. Porque não é só os cristãos sem nenhum tipo de cargo que às vezes são egoístas, os líderes são. Então a porrada de líder que é egoísta, que é manipulador, que ele olha o lado dele, que ele olha os liderados como se fossem soldados, comandados, subordinados. Eu mando neles, eu tenho domínio, eu tenho controle da situação. Esse não é o olhar de um líder. O líder é o primeiro a servir. É assim que a gente tem que agir nas situações. É legal, às vezes, estar na frente, tem gente que não gosta, tem gente que ama, tem gente que, se tiver bem, se não tiver, ok. Se precisar, beleza. E tocar uns três, se tiver que estar na frente, beleza. É legal, às vezes, estar na frente. É legal ficar quietinho também. Seja quietinho, seja com holofote. Não falte cooperação e o amor. Seja constante o amor. Filadélfia, amor fraternal. Continuação. Então, pois velam por salmo como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então você tem que servir com alegria, porque se você fizer isso reclamando, isso não tem proveito nenhum.
De que adianta você ajudar e fazer as coisas reclamando? De que adianta? Eu peço você, por exemplo, para uma aula EBD, você faz isso reclamando. Você vai fazer a chamada, não sei quando você fez isso não, tá? E você faz reclamando. Prepare um dinâmico pra gente, então, louvor hoje, reclamando. Cadê o Alessio? Vou mencionar aqui. Toque, Alessio, eu quero 4 músicas louvor hoje, só 2 não. Não, agora eu dou o tempo para preparar a música. Você faz reclamando. Então, sirva a Deus com alegria, ok? E sejam submissos aos nossos líderes. Os líderes se importam com você, se importam com a sua alma, com a sua vida espiritual, e não idolatrem. Submissão é idolatria. Entenda a hierarquia. É diferente. É muito diferente. Um outro exemplo interessante, o Adalto, ele é o diretor de música da Jubar, né? Da banda Jubar, é ele. E aí, ele estava com muitas responsabilidades, ele deixou a diretoria da banda de séries. Isso ano passado, né? Foi retrasado, eu acho, não lembro. Aí eu sei que o Gustavo que assumiu. Aí, a Adalto estava mandando comigo, cara, isso é muito estranho, mas funciona muito bem comigo, Gustavo. Porque quando está aqui na Jubar, eu sou líder dele, mas quando a gente está lá em séries, ele é meu líder. Então o Adalto lá não passava por cima da autoridade do Gustavo. E isso é muito comum. Isso é muito comum em alguns ministérios. Né? A pessoa ultrapassar a autoridade deve estar lá em cima. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos pegar uma juventude. Não é por motivo de alegria isso, não que eu estou reclamando, um prazer, mas é porque assim, não é motivo de alegria eu estar aqui neste cargo para fazer 9 anos, só 8 anos e meio. Por que isso é motivo de alegria? Não, você está reclamando, não estou reclamando não. Porque uma igreja precisa levantar líderes, precisa ter pessoas para suceder. Uma pessoa não pode ficar tanto tempo assim no cargo quanto ficando, não pode. E aí é muito comum que após uma pessoa como eu ter ficado tanto tempo no cargo, depois de entrar uma outra pessoa, aí é que muitas pessoas falavam, por exemplo, no governo da Dilma. Não, é quem manda o Lula, não é a Dilma que manda. Porque ele colocar lá e está mandando é ele. Por exemplo, o Vilela vai entrar no governo do estado de Goiás, muito provavelmente ele vai ganhar, a gente sabe que a chance de ganhar é enorme. E aí as pessoas falam, na prática, mandar o Caiado. O Caiado colocou ele lá. Tem esse tipo de coisa, e tem esse tipo de jogada. A pessoa não quer perder o poder, a influência. Então, mesmo fora do cargo, né, por exemplo, suponho que uma pessoa, o Jonas é da nossa igreja, eu vou usar ele de exemplo, suponho que o Jonas é líder de jovens aqui, e aí eu fico usando da minha influência para poder atrapalhar ele, para poder passar por cima da autoridade dele. Não, temos que saber respeitar a autoridade. Então, eu achava muito interessante, que agora você vai em Anápolis, né? Muito interessante essa relação com o Adalto com o Saltinho, porque é assim mesmo. Então, o Adalto sabe tudo de música, praticamente sabe muito. O cara é diretor de música da Jubar, né? Líder da banda. E lá em séries, você falou, beleza. Então vamos lá, vamos ouvir. Vamos já para finalizar, que ainda tem nosso Enemzinho ainda. Estou indo um pouco mais rápido. Vocês estão notando, já chegou. Vocês estão notando que tem um ar diferente nesse Epístola aos Hebreus, no final. Toda a carta, ela é chamada de sermão, pelos teólogos, é uma espécie de sermão. Levaria-se cerca de 1 hora para ler em voz alta. Um valor aproximado, uma leitura tranquila e não seja aquela leitura lenta. 1 hora para você ler. E esse final aqui em específico é pura exortação prática. É só exortação, pá. Ela. Só chicote, só porrada. É tanto que essa aula ela tem mais um ar de pregação do que de aula de EBD, no seguinte aspecto. Tem mais comentários, aplicações pessoais, realmente, do que, isso aqui é referência ao versículo tal, isso aqui ele quis dizer isso, né? Aquelas coisas típicas de estudo mesmo de EBD. Mas é porque o final do livro de Hebreus é assim, ele finaliza assim, dando uma chicotada, porrada, uma atrás da outra. Cada versículo não fica sendo parte diferente. Toma, isso aí. Eu vou resolver para vocês. Chama, vamos lá. Anotem, não esquece não, agora. Isso, aquilo. E não acabou ainda. Agora o autor traz mais uma exortação, mais algumas exortações pessoais. Ele fala, orai por nós. Ele está falando de quem? Dos guias, dos líderes. Então orem por nós. Né? Orem por nós. E seja, pois somos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Rogo, pois, com muito empenho que assim façais, a fim de que eu seja restituído mais depressa. Então aqui o autor pede oração.
Você tem orado pelo seu pastor? A primeira vez que eu ouvi esse questionamento em pregação, isso pegou muito. Eu não falo nunca orei não, mas eu orava poucas vezes ao pastor. Com exceção de quando ele ia pregar, né, obviamente, para que a palavra seja uma bênção, mas uma quarta-feira, do nada, quinta-feira, terça, poxa, cara, vou ser sincero, eu não orava pelo pastor. E é verdade, né? Aí a gente reclama, o pastor não vai, não, você nem ora por ele, você quer reclamar. E tá aí outra frase impactante que mudou muito a gente pensar as coisas. Antes de reclamar com alguém, ore pela pessoa, outra pessoa. Então ora primeiro, onde veio no chão. Reclamar é bom demais, é fácil. Você quer criticar, você quer exortar, você quer reclamar a pessoa, ora primeiro por ela, ora por nós. Ora por nós. Porque assim de tudo somos cristãos, a gente quer ver uma melhora, né? Então, antes do sentimento de seu canalha, pare de usar blusas, sei lá, se é azul, se é preto, blusas azuis, não faça isso é errado. Eu tenho que ter o sentimento de, Senhor, Joninhas, acabou de ser trabalho do peixe e está usando blusa azul, não pode usar blusa azul. Joninhas, não usa blusa azul não, meu filho. O cara tá até a praia ali no cima da blusa dele. A Jonas, cheia de referência. Não faz isso, não. Senhor, ajude o Jonas, me dê sabedoria para falar com ele. Toca o coração do Jonas para que ele pare de usar blusas azuis, porque isso não convence para do Senhor. Então, antes de reclamar com alguém, antes de exortar alguém, ore por esse alguém. Tá? E não somente pessoas assim. Ore também pelos que estão muito bem. Porque na vida não é fácil, para ninguém é fácil. Ore pelo seu líder, ore pela diretoria da Chama Verde, ore pelo pastor Yolando, ore pelos presidentes da igreja, ore pela nossa liderança, ore pelos líderes da Jubar, ore pela associação, pelos que estão na direção da convenção também, da diretoria. Ore, oração é importante. E além de tudo, orar uns pelos outros. Temos que orar sempre uns pelos outros. Não pode faltar. 20. Ora, o Deus da paz que tornou a saber, a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo bem, para que cumprires a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E agora o versículo 22 é uma espécie de acréscimo. Aqui a gente tem a impressão que o autor finalizou a epístola e ele se lembrou de alguma coisa. Ele, pera, né? Ele finalizou, olha isso, amém. Não, mas pera aí, calma aí, galera, tem mais uma coisa para falar ainda. É importante, é claro que é importante, pelo amor de Deus. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Então, aqui ele fala que os guias, quem são os guias? Percebe que aparece esse capítulo? Os líderes estão dando uma salvação, olha. Eles te saúdam. São líderes que se importam realmente com os ovelhas. Como que está fulano? Como que está ciclano? Melhorou? Desenvolveu? Saiu do lugar? Desandou? Não é possível. Não, como que está? Vou orar. Vamos orar. Orem por nós, porque espera-se, isso é o mínimo, que o líder ora pelos seus liderados. Isso é o mínimo. É possível, nem seja de modo geral, mas tem que ter uma oração pelos seus liderados, é o mínimo, tá? Mas fora a oração individual por cada um, porque o líder conhece mais ou menos a necessidade de cada um, ainda que os liderados não falam. Mas você conhece, acaba conhecendo uma coisa ou outra, ainda que eles não falam, mas você conhece. E aqui fala algo muito importante, olha. Essa palavra de exortação, a gente traduz isso hoje como sermão, ou ainda como mensagem, mas sermão é um termo mais apropriado, que é um sermão, é uma palavra de exortação. O pastor pregou ali uma mensagem, o pastor preparando o sermão. Sermão é isso, você faz isso aqui está errado, mude, eu falo isso, é isso aí. Bora na troca. E aqui, nesse finalzinho, foi exortação atrás de exortação. Sermão atrás de sermão. Só que está resumido, né? Eu escrevi de forma resumida. Cara, envolve todo o raciocínio, lá de Hebreus 1 até aqui. Toda a doutrina da nossa reconciliação. Toda a doutrina do sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Da superioridade. Que Cristo é melhor que todo mundo. Tudo isso, para chegar aqui no final,
meter um monte de aplicação prática e falar, tá bom, mas eu falei resumidamente, beleza? Isso é só um resumo. Tem bem mais. Tem bem mais. Então, isso é a palavra de Deus? Amém, é a palavra de Deus. Mas toda a Escritura é apenas um resumo da palavra de Deus. Porque Deus é muito maior que a Bíblia, né? Não podemos idolatrar lá. Eu vi um vídeo de um católico falando que a gente idolatra a Bíblia por causa do solo da Escritura. Não, a gente não idolatra a Bíblia, é porque a gente confia que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente sabe disso, a gente acredita nisso. Ela é imutável, ela é a nossa fonte última e máxima de regra de prática de fé e da verdade. Tudo que é encontrado em São Paulo está errado, porque Jesus é o mesmo hoje, ontem, sempre, o será o mesmo. E a gente sabe que a Bíblia não foi alterada devido à imensa quantidade de manuscritos que a gente tem para comprovar que ela não foi alterada. Porque se você acha que a Bíblia foi adulterada, você vem com esse argumento, então me desculpa. Você não pode acreditar em nada que está na história. Porque tudo pode ser alterado, ok? Então não idolatramos a Bíblia. Mas entenda, isso aqui é um resumo. E pregações são assim, né? Quando eu um filme de novo daqui, né? Sério de exemplo. Muitas vezes quando você prepara uma pregação, principalmente uma aula de EBD, e eu sei que vocês ficam com essa sensação, tem que ficar, é possível, de que tinha mais. Que tinha mais coisa para falar. Fala, não, esse capítulo aqui, não, a aula foi boa, assim, deu para ver que tinha mais. Se tivesse 2 horas, é cansativo para fazer, eu falo, não é cansativo, né? Mas se fosse dar uma pausa, voltar de tarde, mais 1 hora, não, aí eu sei que tinha conteúdo. Ia sair, tem coisa boa, é tudo bom, não é enrolação não. Tem conteúdo mesmo. Isso é uma boa. Por quê? A gente resume, né? Tem que resumir o sermão, a gente tem 1 horinha de prazo aqui só, para não ficar extenso. Então entendam. E eu peço a vocês que reflitam, né, nas palavras que estão aqui nesse livro. Lindo, excelente. Muitas lições foram aprendidas durante esses 3 meses estudando a Epístola aos Hebreus. Então que Deus abençoe, que a gente se lembre das diversas exortações que estão aqui. Leia de novo o capítulo 13 em casa, é um capítulo excelente. Você vai ficar muito tempo meditando nele, ok? Não esqueçam de orar uns pelos outros, do amor fraternal não pode faltar, hospitalidade, moralidade sexual, foge, não esquece da avareza, confia no Senhor, não se apega ao dinheiro, confia e seja submisso aos seus líderes que se importam com você de fato, pratiquem o bem e não sejam levados por doutrinas falsas, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Vamos orar para encerrar, para passar para a segunda parte. E também, uma coisa que você não falou, no versículo 13, Hebreus 13, saímos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Você não falou muito sobre o vitupério. O significado do vitupério? Eu busquei aqui. Palavra, atitude ou gesto que tem poder de ofender a dignidade ou a honra de alguém, afronta e insulto. A pessoa pode ser vituperar ou vituperação. No caso, ele teria querendo dizer que a gente deveria não fazer isso, levar consigo suas ofensas e Deus com você, mas não prolongá-las. Perfeito, tá muito bom. É porque eu falei resumidamente, né? Porque tem